Olá, crianças. Bom dia. Né? Aqui é o professor Tiago. E dando continuidade aos nossos estudos sobre o pós-Primeira Guerra Mundial, depois do Tratado de Versalhes, agora vai ser o momento da gente estudar a Revolução Russa. A Revolução Russa de 1917 criou o primeiro país socialista do mundo, tá? E exatamente num lugar onde ninguém imaginaria que poderia haver uma revolução socialista. Após a Revolução, a Rússia deixa, né, se chamar Rússia, e na verdade o nome adotado ali passa a ser União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, hoje a gente vai ver como se deu o processo dessa revolução, né, quais eram as condições existentes na Rússia antes da Revolução, qual foi o gatilho para essa revolução e como ela ocorreu. Tudo bem? Esse vai ser o tema aí do nosso estudo de hoje, tá? Vou reduzir aqui o nosso vídeo para a gente passar então ao nosso PowerPoint. Vamos lá. Vou botar aqui. Se o Ctrl L funciona, pelo visto aqui ele não vai funcionar agora, né? Mas vamos lá. Bom, então aqui a primeira parte aí, né, do nosso PowerPoint, né? A Revolução Russa de 1917, a formação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esse aqui é o símbolo do comunismo, né? E essa foice e esse martelo representam a união entre os trabalhadores do campo e os trabalhadores urbanos da indústria, tá? Então, é isso. Vamos lá. Em primeiro lugar, a gente tem que ver quais eram as condições do Império Russo no século XIX, né? Décadas antes aí da Revolução Russa. Até 1861, a Rússia é um país eminentemente agrário, dominado por uma nobreza, dona de praticamente todas as terras agricultáveis da Rússia e que submete os trabalhadores do campo ainda a um regime de servidão. A maior parte das terras na Rússia pertencem ou a essa nobreza ou então à Igreja Ortodoxa Russa. Acima de todos, você tem, né, como governante os czares, que nada mais são do que reis com poderes praticamente absolutistas. Então, o que a gente observa é que a Rússia é um país muito atrasado em relação ao restante do Ocidente. Parece que as conquistas da Revolução Francesa passaram bem longe daqui. Você tem um regime ainda próximo do absolutismo e no campo você tem nobres mantendo praticamente toda a população rural submetida a um regime de servidão, ou seja, instituições praticamente medievais em pleno século XIX. Tá? Em 1861, num pequeno esforço aí de modernização, a servidão dessa população no campo é abolida, o que faz com que haja uma migração de camponeses para as cidades russas. E esses camponeses que vão para as cidades russas, eles acabam se tornando uma mão de obra barata para as nascentes indústrias que estavam sendo instituídas na Rússia, tá? Essas indústrias são financiadas sobretudo com capitais externos, vindos da França, vindos da Bélgica, da Alemanha, e elas buscam a Rússia porque é uma mão de obra barata, porque a Rússia também é detentora de matérias-primas, então valia a pena o investimento lá por causa disso. As condições de vida desses trabalhadores na Rússia, não precisa nem falar, né? São parecidas com aquelas que se encontravam durante o início da Revolução Industrial na Inglaterra. Longa jornada de trabalho, nenhum direito, baixos salários, tá? E isso acaba favorecendo também a organização de sindicatos, a organização de partidos, né, com um viés mais, como é que eu posso dizer, um viés mais marxista, ok? O primeiro desses partidos foi o Partido Social Democrata Russo, fundado em 1898.
Já em 1903, esse Partido Social-Democrata Russo, de inspiração marxista, né, ele se divide em duas vertentes. Após ele fazer um congresso e se colocar em votação quais seriam as linhas desse partido, você tem uma minoria que mais moderada, que ficou conhecida como menchevique, e você tem uma maioria, aqueles que, né, que optaram aí, né, a maioria que votou, o maior número que votou aí por essa linha mais radical dos bolcheviques. Menchevique significa minoria, bolchevique, maioria. Qual a diferença entre mencheviques e bolcheviques? Os mencheviques, mais próximos do pensamento original de Karl Marx, acreditavam que uma revolução socialista só seria possível em um país que já tivesse plenamente desenvolvido o capitalismo, né? Com uma massa de proletários bem grande e consciente. Já os bolcheviques não. Os bolcheviques, ao contrário do próprio pensamento de Karl Marx, acreditavam que na Rússia, mesmo sendo um país que predominantemente agrário, era possível sim você fazer imediatamente uma revolução socialista. Tá? Os bolcheviques, como eu disse, são a maioria e foram eles que venceram aí, né, essa votação, e você acabou criando uma cisão, você acabou criando uma divisão dentro do Partido Social Democrata Russo, criado em 1898. Ponto. Em 1904, a Rússia acaba se envolvendo num conflito internacional. Rússia e Japão se envolvem numa guerra pelo direito de dominar uma região da China chamada Manchúria. Ao final da guerra, quem vence é o Japão. E isso foi muito ruim para a imagem da Rússia, isso foi muito ruim para o governo da Rússia. Tá? Logo depois da derrota para a Rússia, você observa uma série de revoltas sociais, manifestações populares em todo o território russo, né? Cobrando melhores condições de vida, cobrando uma abertura do sistema do czarismo, cobrando participação popular, tá, dentro da Rússia. E em 1905, né, ainda, você tem uma marcha de pessoas que querem entregar ao czar, em São Petersburgo, uma manifestação, na verdade, um documento com as suas propostas, com as suas reclamações, e essa população que vai até esse palácio de São Petersburgo é recebida a bala, 1.000 pessoas acabam morrendo. Tá? O nome desse evento e desse dia fatídico ficou conhecido como Domingo Sangrento. Apesar disso, o czar consentiu em algumas mudanças no regime e permitiu, por exemplo, que a Rússia tivesse agora uma casa legislativa, a chamada Duma. Né? É uma espécie de Câmara dos Deputados russa. Ainda hoje, na Rússia, a Duma é a Câmara dos Deputados, é a casa do legislativo russo. Tudo bem? Esses movimentos, né, essas manifestações de 1905 ficaram conhecidos como ensaio geral da Revolução. Tá? Uma coisa muito importante que acontece aqui também em 1905 é a formação dos sovietes. O que são os sovietes? Os sovietes são conselhos de trabalhadores, são conselhos de soldados, né, que se reúnem para debater e para estabelecer propostas de ação no interesse da classe trabalhadora russa. Então você vai ter sovietes de camponeses, sovietes de soldados, sovietes de trabalhadores das siderúrgicas, sovietes de trabalhadores das minas de carvão. Tá? Então o que você observa aí é a formação desses conselhos, dessas assembleias de trabalhadores chamados sovietes. É dos sovietes que vem o nome, né, soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A gente vai ver à frente como isso aconteceu e como os sovietes acabaram sendo alçados ao poder na Rússia. Tudo bem? Fica aqui então, ainda em 1905, né, esse ensaio geral da Revolução ele consegue ser reprimido pelas forças czaristas, mas ao mesmo tempo o czar acena aí com algumas modificações no seu regime, né? E provavelmente a principal e mais importante delas aí é a criação da Duma, dessa Câmara de Deputados russa, ok? Então, entre 1906 e 1914, mesmo com
com esse aceno do czar aí para pequenas modificações dentro do seu regime, você observa uma perseguição das lideranças políticas responsáveis, né, ali por aquele ensaio geral da Revolução. Então, muitas lideranças são perseguidas e acabam presas e outras vão para o exílio, né? Dentre essas que foram para o exílio, você tem, por exemplo, a figura de Lenin, ok? Aqui está Lenin, né? Ele foi exilado nesse momento e ele só retorna à Rússia quando ocorre a Revolução em 1917. A partir de 1914, a Rússia entra na Primeira Guerra Mundial ao lado da França, ao lado da Inglaterra. Tá? E esse ingresso da Rússia na Primeira Guerra Mundial é muito problemático. Problemático porque a Rússia não tinha o desenvolvimento tecnológico, a Rússia não tinha as condições, né, industriais e tecnológicas que as outras nações em conflito tinham. Então a Rússia vai botar o que como diferencial, vai colocar o que como diferencial na Primeira Guerra Mundial? O número de soldados. Ela foi o país que mais enviou soldados para a Primeira Guerra Mundial, um total de 18 milhões de homens. 18 milhões de homens mal treinados, 18 milhões de homens mal equipados, tá? 18 milhões de homens que foram mandados para o fronte para morrer. Okay? Centenas de milhares de soldados russos morreram durante esse conflito e isso obviamente foi muito ruim, né? Não só externamente para esses soldados que estavam lutando no fronte sem equipamentos, sem treinamento, a maioria deles camponeses, mas também internamente. A Rússia se endivida muito ao longo do conflito. Como a maioria dos soldados eram camponeses, isso acabou afetando também a produção de gêneros agrícolas, isso gera fome, isso gera uma série de problemas internos na Rússia, e esses problemas acabam provocando a Revolução de 1917. Aqui é melhor explicar uma coisa, não é apenas uma revolução, são duas revoluções. Uma revolução ocorre em abril e uma outra revolução ocorre em outubro. Tá? Em abril, né, diante de toda essa crise provocada pela participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial, a população se organiza, se reúne e consegue a deposição do czar do seu cargo. O czar, então, é deposto e é criado um governo provisório. E à frente desse governo provisório, você tem os mencheviques. Lembra dos mencheviques? Do Partido Social Democrata Russo, né? Aquela ala mais moderada, que achava que a Rússia deveria passar por um processo de modernização capitalista antes de dar início ao socialismo. Então são os mencheviques, essa ala mais moderada, que inicia e que, de alguma maneira, lidera esse início da Revolução Russa em abril. No entanto, ao longo de 1917, você vê vários daqueles exilados, aquelas lideranças políticas russas exiladas, retornando para a Rússia. E os sovietes voltam a funcionar. Né? Os sovietes, aqueles conselhos de trabalhadores, de soldados russos, voltam a operar em toda a Rússia e, de alguma maneira, eles criam quase como que um governo paralelo ao governo provisório dos mencheviques. Você tem uma briga, né? Você tem vários interesses conflitantes aí ao longo de 1917. Você tem os mencheviques que estão no poder, você tem os bolcheviques que estão retornando do exílio, você tem os sovietes e você tem as forças contra-revolucionárias, aqueles que não querem, em absoluto, uma revolução na Rússia. Em setembro, né, uma dessas forças contra-revolucionárias, o general Kornilov, ele lidera uma tentativa de golpe militar contra o governo provisório dos mencheviques. E os mencheviques buscam ajuda justamente dos bolcheviques para atacar Kornilov. Eles são vitoriosos, os bolcheviques conseguem, né, impedir esse golpe. E, ao mesmo tempo, eles vão criando as condições para que eles tomem o poder dos mencheviques. E essa é a segunda revolução russa, a Revolução de Outubro de 1917, quando os bolcheviques, né, decidem tomar o poder do governo provisório e eles conduzirem um processo revolucionário em direção ao socialismo já, né, diferente dos mencheviques, que queriam primeiro o desenvolvimento das forças capitalistas. Então, em 1917, os bolcheviques tomam o poder na Rússia e dão início, agora sim, a uma revolução socialista.
tá? O lema de Lenin era todo poder aos sovietes. Pão, terra e paz. Como assim paz? A Rússia, mesmo depois da Revolução de Abril, permaneceu na guerra. Mas agora, com a chegada dos bolcheviques ao poder, Lenin assina um acordo de paz com a Alemanha e sai da guerra. Antes do final da guerra, ainda em 1917. Okay? E aí tem início o Estado socialista, a construção da Rússia como o primeiro Estado socialista do mundo. Só que isso não foi uma coisa fácil de ser implementada. Obviamente, houve uma resposta dura das forças contra-revolucionárias. Então tem início, a partir de 1917, uma guerra civil, tá? Porque com a queda do czar, duas frentes lutaram pelo poder no território soviético. De um lado, o Exército Vermelho, que são aqueles liderados pelos bolcheviques, né, organizados por Leon Trotsky, que era o chefe das tropas do Exército Vermelho socialista, lutando contra o Exército Branco. O Exército Branco ele era formado por mencheviques, o Exército Branco era formado por oficiais militares que não queriam a revolução, e ele era apoiado também por países capitalistas que não queriam a revolução na Rússia, como a França, como a Inglaterra, como o Japão. Eles deram suporte, né, para o Exército Branco combater o Exército Vermelho. Mas isso não foi suficiente, esse suporte não foi suficiente. Ao final, né, desses anos de guerra, que vai de 1918 a 1921, ao final desses anos de guerra, o Exército Vermelho, enfim, obtém a vitória sobre o Exército Branco e implementa o socialismo na Rússia. Porém, a Rússia estava tão destruída, que Lenin não pôde concretizar plenamente todas as propostas do socialismo, né? Não imediatamente. Ele teve que criar a chamada nova política econômica, permitindo que em alguns setores da economia ainda existisse capitalismo. Então, pequenas empresas foram autorizadas a funcionar. Ele autorizou também, né, que houvesse investimentos externos de outros países em empresas russas, porque a economia russa, depois dessa guerra civil, estava profundamente abalada. Né? Então, para tentar reerguer a economia russa, ele teve que fazer essa concessão aí ao capitalismo. Tudo bem? A partir de 1922, tá, o socialismo se espalha para outras regiões que antes pertencentes ao Império Russo. Então você tem aqui, além da Rússia, você tem aí formando, né, um grupo de nações que se reúnem em torno da proposta socialista russa, a Ucrânia, a Bielorrússia, o Uzbequistão, o Cazaquistão, a Geórgia, Azerbaijão, Lituânia, Moldávia, Letônia, Quirguistão, Tajiquistão, Armênia, Turcomenistão e Estônia. Essas nações, essas repúblicas unidas é que vão formar aquilo que nós chamamos de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E soviéticas por quê? Por causa dos sovietes, aqueles conselhos de trabalhadores. Né? Só que à medida que o Estado russo ou o Estado soviético vai se organizando e vai ganhando poder, ele se torna excessivamente centralizado e os trabalhadores já não terão mais tanta voz ali dentro. Né? Então, esses antigos sovietes, na verdade, permanecem só em nome e não mais em realidade de poder dentro da Rússia. Com a morte de Lenin, em 1924, Stalin centraliza bastante o poder em si. Ele acaba lutando contra uma outra vertente que acreditava que a revolução não poderia ficar apenas na Rússia, mas deveria se espalhar pelo mundo. Vertente essa que era liderada por Trotsky. Trotsky foi obrigado a fugir da Rússia, acabou conseguindo se esconder no México. Mesmo assim, as forças de Stalin o encontram e o assassinam. Stalin não faz isso apenas com Trotsky, né? Stalin toma para si um grande poder, né? Ele se torna realmente um ditador, ele persegue os seus opositores, ele comete muitos assassinatos, ele manda muitas pessoas para o exílio, né? Ou para trabalhos forçados na Sibéria, tá? Em campos de concentração na Sibéria. Ele também vai censurar, né, os órgãos de comunicação, a mídia, ele vai censurar artistas, jornais, tá?
Então ele vai criar um governo extremamente repressivo e extremamente centralizado, não só na figura do Partido Comunista, que é quem vai efetivamente dominar a Rússia a partir de então, né? Como eu disse, os soviéticos ficaram apenas no nome, né? São os membros do Partido Comunista ali, os comissários, os altos comissários do Partido Comunista que vão governar todo esse conjunto de repúblicas socialistas e vão governar com mãos de ferro, vão governar, né, de uma maneira ditatorial, de uma maneira extremamente autoritária, e eles também vão transformar a Rússia numa grande potência militar e industrial. Tá? Em pouco tempo, graças aos planos quinquenais, graças à planificação da economia, a Rússia acaba se tornando uma potência econômica, uma potência militar e uma potência política. E a gente vai ver essa potência em ação na Segunda Guerra Mundial. Tudo bem? É isso, crianças. Obrigado, tá? Então, fica aí, né, um pouco da explicação aí sobre o que foi a Revolução Russa. Eu espero que isso ajude vocês a fazerem o trabalho que eu passei. Um beijo, até a próxima aula. Tchau.